A nossa aula de hoje é sobre transformações químicas. Transformar quer dizer mudar. Quando eu falo em transformação química, eu uno substâncias diferentes e formo um resultado diferente do inicial. Esse resultado é chamado de produto. O conteúdo é a essência e sempre é a mesma, mas há uma reorganização e o produto é diferente. Quando isso acontece, falamos que ocorreu uma reação química. A reação química é o acontecimento da transformação. Quando acontece uma reação química, nós conseguimos representar, e essa transformação é representada por uma equação química. Equação, lá da matemática, sim, é uma forma de organizar, de visualizar o que está acontecendo. E fica muito mais fácil entender todo esse processo. Observe uma equação química. Eu tenho A mais B, depois eu tenho uma seta, C mais D. O A e o B são os reagentes. São as substâncias que vão ser transformadas, que vão ser mudadas. E além da seta, eu tenho C mais D. Esses são os produtos, são as novas substâncias que vão se formar. O que pode promover as reações químicas? Olha, muitos casos. Só para ilustrar, nós podemos ter mudança de temperatura, calor ou frio. Eu tenho essa mudança de reagentes para produtos. Pode ser passagem de corrente elétrica. Pode ser mecânico. Mecânicos são os choques, quando elas se chocam. E só de se encostarem por junção, também elas vão reagir. Então, nós temos diferentes formas de acontecer uma reação química. Você entendeu uma reação química? Nós temos sempre os reagentes que vão formar os produtos. Vou exemplificar uma reação química. Super tranquilo. O meu objetivo é que vocês entendam melhor esse assunto. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Aqui está o bicarbonato de sódio mais o vinagre. O bicarbonato de sódio tem nas suas moléculas o átomo de oxigênio, de carbono, de sódio. O vinagre é o ácido acético, que tem na sua molécula também o átomo de oxigênio, carbono e um pouco de água misturada. Por diferentes motivos, eles provocam uma reação quando eles estão juntos. No caso, é por junção. Eles se juntam quando você tem a presença dos dois. E eles formam esse produto que vocês estão vendo. Reparem, observem como está borbulhando. O que está acontecendo aqui? Porque eu tinha o bicarbonato de sódio mais o vinagre. Os dois reagiram
e o produto foi diferente dos reagentes. Por exemplo, essas bolinhas são gases, o gás carbônico, que escapa da reação e vai para a atmosfera. Eu tive produtos diferentes do que os meus reagentes. Só para vocês entenderem e ter uma experiência na prática. Agora, nós vamos entender uma equação química. Vamos criar uma molécula de água. Como faríamos isso? Vamos entender a formação da água. Nós temos do lado do reagente 2 moléculas de hidrogênio mais oxigênio. Quando uno numa condição específica esses 2 reagentes, eu consigo produzir 2 moléculas de água. Vamos entender melhor. O hidrogênio, ele tem 2 átomos de hidrogênio. O número 2 de baixo, ele está dizendo quantos átomos de hidrogênio eu tenho. O número 2, que precede a letra H, me diz quantas moléculas de hidrogênio. Então, veja, eu vou exemplificar com essas bolinhas azuis. 1, 2. Eu tenho uma molécula de hidrogênio, mais 1, 2, outra molécula de hidrogênio. Os 2 formam 2 moléculas de hidrogênio, mais 1, porque não tem nada precedendo a letra O, uma molécula de oxigênio. E o oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Eu vou simbolizar com a cor vermelha. Muito bem. Quando eu vou para o lado dos produtos, eu tenho a água, porque é a união do hidrogênio com o oxigênio. E eu tenho 2 moléculas de água. Veja a carinha do Mickey aqui. Olha, o hidrogênio azulzinho com o oxigênio vermelhinho. A carinha do Mickey formada. Então, eu tenho quantos átomos de hidrogênio no lado dos produtos? Vamos contar. Vamos ver os azuis. 1, 2, 3, 4. E dos lados dos reagentes, quantos hidrogênios eu tenho? Vamos para o outro lado. 1, 2, 3, 4. Quantos de oxigênio? 2 no lado dos produtos. Por quê? Porque eu tenho o número 2 procedendo a molécula de água. 2 vezes 1 de oxigênio dá 2. 2 átomos de oxigênio. Pronto. Fizemos uma equação química. Observe. Uma equação química tem algumas regras. Primeira regra. A equação, ela precisa estar balanceada, ou equilibrada, ou alinhada, ou ajustada. Tudo sinônimo. Você reparou que eu tenho números antes da molécula. Esses números estão mostrando as quantidades envolvidas. Veja, 2 moléculas de hidrogênio, 1 de oxigênio, que vai dar 2 de água. Nós contamos os átomos e nós vimos que a quantidade de átomos do lado do reagente é a mesma do lado dos produtos. E na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma.
não tem como desaparecer. Com isso, existem algumas leis que regem as reações químicas. Quando eu falo nessas leis da natureza, é porque elas foram observadas na natureza e mantêm um padrão. Por isso que chamamos de leis. Quais são essas leis? Lei da conservação de massas ou lei de Lavoisier. Este foi o cientista que observou e registrou. O que ele observou? Que a quantidade dos reagentes tem que ser a mesma dos produtos. Essa lei ficou conhecida popularmente como: na natureza, nada se cria, tudo se transforma. A segunda lei é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Essa lei a gente pode explicar como se fosse uma receita de bolo. A cada xícara de leite, eu coloco 2 ovos. Então, se eu colocar 2 xícaras de leite, nós precisamos colocar 4 ovos. Repare que tem uma proporção. Proust observou que nas reações químicas também há uma proporção entre os reagentes e os produtos. E essa proporção é sempre mantida na natureza. Evidências de transformações químicas. Primeira, eu posso ter uma liberação de algum gás. O gás normalmente é o gás carbônico, que libera e vai para a atmosfera. Segundo, mudança de cor. O exemplo típico é o nosso repolho roxo, que a gente faz refogadinho. Quando a gente compra o repolho, ele tem uma cor. Com o aquecimento, ele muda de cor. E se a gente coloca vinagre em cima, a mudança é maior ainda, ele fica com um vermelho bem vivo. Ou seja, aconteceu uma transformação química. Terceira, pode ser alteração da textura do material. O exemplo típico é a ferrugem. Se a gente tem um prego, ele sem ferrugem, ele tem a superfície lisa. Com a ferrugem, a superfície fica rugosa, fica ondulada, ou seja, houve uma alteração. E é uma evidência de que aconteceu uma transformação química. Outra evidência, o amolecimento ou a rigidez dos materiais. Por exemplo, se eu tenho uma maçã, ela tem uma certa textura. Na hora que ela apodrece, ela fica bem amolecida. É uma evidência de transformação química. Ela está se decompondo. Uma quarta evidência pode ser uma explosão, no caso das bombas. E uma outra evidência é a emissão de luz. Estudamos nesta aula reação química, que é simbolizada por uma equação química, e esta tem que estar balanceada e também nas proporções adequadas. E assim terminamos mais uma aula de ciências. Espero ter facilitado o estudo de vocês. Faça o resumo no caderno de ciências e teste seus conhecimentos com as perguntinhas que coloquei no formulário.